Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Hoje é 10 de julho, sou eu, Gui Fagundes. Gente, é o seguinte, essa matéria aqui traz dois pontos interessantes. A questão do aparelhamento da mídia, das mídias pela esquerda. Nós vamos entender isso já já, aqui tem um ponto curto, mas deixa isso bem claro. E, bom, Lula é implicado mais um pouquinho nas suas artes de corrupção. Canal Brasil Notícias, se inscreve, comenta, compartilha, daquele like maroto, aperta o sininho das notificações e vamos na matéria. Olha só. A confirmação do crime por João Santana e as peripécias do banqueiro de Lula. Vamos lá. Aqui... Enquanto João Santana confirma na CPI do BNDES a intromissão de Lula nas eleições de outros países para eleger candidatos de ideologia esquerda, deputado do PT tem a coragem de citar, eu achei legal que eles colocaram aqui, Intercept PT, né? Intercept PT, com a sigla do partido, muito boa. E diz que João Santana teria sido coagido a implicar Lula. O próprio João Santana nega. Engraçado, né? Todo mundo é coagido a falar mal do Lula. Ninguém fala mal do Lula porque realmente Lula não presta, gente. É porque todo mundo é coagido. O pagamento a João Santana foi feito pela Odebrecht a mando de Lula e intermediado pelo italiano. O codinome de Palocci, a pedido de Emílio Odebrecht. O dinheiro vinha de saldo da propina devida pelo dinheiro do BNDES para obras da empreiteira no exterior, que concentrava 80% dos financiamentos nesse segmento. Pula a propaganda aqui. Peraí. Aqui. Pensar que essas operações de créditos eram feitas com juros subsidiados e carência de até 26 anos para começarem a pagar. Cara, é incrível isso, né? Aí 40 advogados de réus da Lava Jato reúnem-se com o receptador dos crimes do Intercept, mais Nelson Jobim, ex-ministro do STF do Lula, que se tornou sócio, agora é onde vem a questão das revistas aqui, ó. E do Lula, que se tornou sócio do BTG Pactual de André Esteves, banco que comprou o controle da Veja e é sócio da UOL, braço da internet da Folha de São Paulo. Opa, mais uma. Fora que não se sabe a respeito de outros veículos de comunicação. Vocês entenderam aqui? O cara é sócio do UOL, tem o controle da Veja e ainda um pedacinho da Folha de São Paulo. Vocês conseguiram entender aí a manobra? Vamos lá. André Esteves, que já esteve preso em Bangu, teve ação arquivada no STF. E segundo o site, esse nome aqui eu não vou falar não, é ADF, parece que é, sei lá, russo, sei lá o nome disso aqui, né? Foi absolvido pelo juiz da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, Ricardo Leite, junto com o ex-presidente Lula e mais 4 pessoas em um processo de obstrução da justiça, na tentativa de compra de silêncio de um ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, no âmbito da Operação Lava Jato. O ex-senador Delcídio do Amaral, protagonista do processo e quem supostamente negociou o silêncio do executivo, também foi absolvido, diz o G1. Leite achou as provas insuficientes e disse que a acusação de obstrução estava baseada somente em afirmações de terceiros. Essa é a primeira absolvição de Lula nos processos relacionados à Lava Jato. No entanto, André Esteves foi identificado por Palocci como banqueiro do Lula. O fim da Operação Lava Jato seria extremamente benéfico para muita gente dos altos escalão do mundo jurídico, empresarial e político. O desespero é tanto que fingem que valem como prova mensagens falsificadas obtidas por hackers contratados para cometerem crimes e pagos a peso de ouro. Esperamos ansiosos a PF descobrir quem pagou os hackers
porque o receptador do crime já conhecemos. É o Verdivaldo, o ativista político Glenn Greenwald, que finge ter sido laureado com um prêmio Pulitzer que nunca recebeu, e o Intercept, que está afiliado ao nome de um integrante que está em nome de um filiado ao PSOL. Tá aqui. Acabou. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui? Acho que não tem mais não. Mais um pouquinho aqui só. Ah, não, tem mais gente aqui, gente. Peraí. Ah, aqui, ó. Tinha visto isso aqui não. Vamos ler, essa aqui nós vamos ler junto, que eu não tinha visto aqui não ainda. Ó, segundo denúncias do Pavão Misterioso, o Willas do PSOL teria vendido um mandato para Davi Miranda, do PSOL RJ, e levado um calote que Marcelo Freixo, do PSOL, estava tentando resolver como o doleiro da área argentino amigo do Paulo Pimenta, do PT codinome mantendo na planilha das propinas da Odebrecht e chamado de rato nas conversas hackeadas pelo Pavão. O incrível de tudo isso é que, apesar de acusações gravíssimas com informações com números de documentos, etc., até agora nenhum dos hackeados do PSOL pediu à Polícia Federal uma investigação do crime. Do que eles têm medo? Bom, tá aqui a matéria, gente. Vamos lá. Aqui nós temos alguns pontos a serem considerados. Primeiro, vamos ao ponto fundamental aqui, que é a desmantelação da Operação Lava Jato. Isso aqui já ficou mais do que bem claro, né? Você vê que todos os esforços nos últimos dias da esquerda têm sido em cima da Lava Jato, né? O apoio ao The Intercept. Tivemos ontem um vazamento de áudio que comprovou, né? Eu não entendo como é que esses caras são tão idiotas, né? Porque o desespero cega. Mas aquele vazamento de áudio de ontem, que eles soltaram do Deltan Dallagnol, segundo eles, né, comemorando lá o negócio da entrevista do Lula, que o Fux anulou, provou que o Pavão Misterioso falava a verdade. Porque o Pavão Misterioso já tinha dito que, né, tinha mostrado prints de conversas nas quais, e olha só que interessante, gente, que áudios estavam sendo editados. Peraí. Se é prova, não pode editar, caramba. Não pode. O próprio Demore, numa entrevista dele, disse que os áudios estavam sendo... os textos, né, estavam sendo editados. Não pode. Então, cara, só continua nessa coisa de dar crédito ao Intercept quem realmente não quer enxergar a verdade, né? Então, vejam só, tudo tem sido em cima disso daí. Aí entra o primeiro ponto, desmantelar a Operação Lava Jato. Só que aí eles precisam de uma estrutura para isso. Não basta só o The Intercept, até porque o The Intercept até poucos dias era pouco conhecido. Pelo menos eu nunca tinha ouvido falar dele. De repente ele solta essa bomba. Aí o segundo ponto. Ele precisa de quê? Veículos para ajudar a divulgá-lo. Aí nós vimos aqui que o cidadão aqui faz parte aqui de um banco, no qual eles detêm o controle da Veja, é sócio do UOL, que se estende à Folha de São Paulo. Em outras palavras, eles têm a revista Veja, que comprou essa briga. Tá bem claro, a gente já trouxe matérias aqui, né? A Veja comprou essa briga. Inclusive, já até desmentimos a própria Veja. A Folha de São Paulo também comprou essa briga. Nós já desmentimos também matérias da própria Folha de São Paulo. Inclusive, a própria Folha de São Paulo, em uma matéria relacionada aos procuradores e tal, né, diante de uma nota comprovando a fraude, a veracidade e a falta de veracidade da matéria da Folha, o que eles fizeram? Voltaram atrás, né, e até pediram desculpas. Mas nem por isso deixaram de continuar pegando as... nós tivemos... Aí terceiro, o UOL. O UOL, gente, é uma plataforma de notícias. Você digita www.uol.com.br, você cai quase como se fosse uma banca de jornal de informação, de notícia. Lá você tem Reinaldo Azedo,
Lá você tem... Eu só não vi a do Willis, que disse que ia ser colunista, né? Lá você tem Mônica Bergamo, né? E você tem outros inúmeros, né? Tem o blog do Josias, eu recomendo esse daí para vocês lerem. Muito bom esse cara. O blog do Josias eu acho que é um dos melhores ali, né? Eu gosto muito, de vez em quando eu trago matéria dele aqui e eu gosto muito, porque ele é estilo eu, assim, um pouco humorado para fazer as matérias, né? E eu acho muito bacana a visão dele, muitas vezes até sarcásticas, né? Mas legal, eu gosto. Então, lá você tem uma banca de jornal. E aí o que acontece? Boa parte dessa galera é da Folha de São Paulo, da Veja, né? Eles publicam ali. A Rede TV publica ali também, o Globo publica ali também. Então veja só que os caras detêm ali na mão deles, né, o ponto forte para disseminar a informação mentirosa. Veja uma revista que já foi conceituada, que uma época já foi prestigiada pela qualidade das suas notícias e pelo zelo da veracidade, verificação da veracidade das suas notícias. Hoje, infelizmente, acabou. Hoje tem só notícia, né? Agora, se é boa ou não, eis o problema. Folha de São Paulo, e eu lembro quando mais jovem ainda, né? A gente comprava aqueles jornalzão, a gente comprava direto, né, na banca. Todo dia comprava jornal para ler. Eu gostava da seção daqueles quadrinhos lá, né? Eu gostava muito. Mas enfim. Eram conceituados, acabou. Mas são os 3 pontos fortes. Veja o UOL e Folha de São Paulo ainda são os pontos fortes. Como, por exemplo, em São Paulo. Veja no Brasil inteiro, São Paulo, né, a Folha de São Paulo. E o UOL atinge o Brasil inteiro, não só o Brasil, mas por causa da plataforma vai além. Então eles fizeram tudo certinho. Então esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, desmantelar a Lava Jato. Segundo, o mecanismo a ser utilizado, que é a rede de informação, né, da Lava Jato. E aí nós vamos para o terceiro ponto. É a quem beneficia isso. A cada dia que passa, gente, fica bem óbvio que eles estão focados num único lugar. Lula. Vocês viram aqui, na matéria, né, que o João Santana foi lá e contou tudo. E agora acabou de revelar o banqueiro do Lula, que já foi preso lá atrás. Olha só. Já foi preso lá atrás, depois foi solto. Segundo o juiz que analisou o caso, disse que não tinha provas. Estranho, porque agora o Santana vem e entrega o cara como banqueiro do Lula. Não tinha prova e como o cara né? E aí, você tem lá o Alibaba e os 40 ladrões, o Glenn Greenwald e os 40 advogados. E quem é que tá junto lá? O Jobim, ex-ministro da onde? Do STF. Amigo de quem? De Lula. Então veja só o aparelhamento, gente, da coisa. Esses dias, você vê, aparelhamento das mídias sociais. Tá lá o UOL, Veja e Folha de São Paulo. Esses 3 são os que mais compraram a briga, né, junto com o The Intercept. Você tem a soltura do camarada e você tem aí o aparelhamento do judiciário. Esses dias, o cara do TCU, lá, o ministro do TCU, se não me falha a memória, mandou questionar Paulo Guedes e o COAF, porque dá explicações, porque Raios estava investigando, ou ia fazer né, para investigar lá o Glenn. Quer dizer, peraí, o Glenn, o cara vem de fora, expulso de um país, e parece que ele tem mais moral do que um cidadão brasileiro normal. Parece que ele está acima dos brasileiros. Porque o COAF não pode investigar. Qual é o problema do COAF investigar ele? Então você vê que essa intromissão do ministro do TCU junto ao COAF e ao Paulo Guedes, pedindo a eles explicações, é meio absurda. Então, vemos o que? O aparelhamento. Aí nós temos Gilmar Mendes, que fez aquela manobra maravilhosa. Dia 9
explode a bomba das mensagens. Dia 10 ele entrega o habeas, põe para votar, libera o habeas corpus para ser votado. Dia 25, vota-se um, o outro fica para agosto. Ele tenta tirar Lula para fora, ficar no período de tempo lá enquanto o outro processo não vota, não é votado, deixa o Lula solto. Não deu certo, perdeu. Mas ele tentou. Teve o apoio de quem? Lewandowski. Olha o aparelhamento aí. Olha o aparelhamento aí. E aí a gente ficou nessa. Nós temos um outro camarada também, o Dias Toffoli, que não se manifestou a favor da Lava Jato em nenhum momento. Principalmente ele como ministro, presidente do STF, tinha que ter... Não fez. Por que ele não fez? Porque ele, gente, ele era ativamente advogado do PT. Então cá para nós aqui, a presença dele ali dentro é totalmente parcial. O cara sai de advogado dos petistas e entra para ministro da Justiça, ministro do STF dos petistas. Ele não soltou Lula ainda, porque ele não é burro. A decisão do afastamento de Moro, do processo do triplex, que é o que o PT está contando que aconteça agora em agosto, no segundo semestre, né? Tá nas mãos do Celso de Mello. A gente já sabe que 2 votos estão garantidos para Lula, para o Moro continuar. Nós temos 3 ministros para votarem. Esses 3 ministros, Lewandowski, Gilmar Mendes, a gente já sabe qual é o voto deles. Não precisa nem eu falar. E o Celso de Mello. Celso de Mello foi o cara que, nesse processo do dia 25, no primeiro, do habeas corpus, disse não ao habeas corpus. Eles estão esperando uma mudança de entendimento para esse outro, para invalidar a ação do Moro, agora em agosto, né? Enfim, pela questão da parcialidade que eles dizem. Só que Celso de Mello, gente, vai se aposentar agora, em 2020, perdão. E é aí aonde entra o X da questão. Vocês acham que o Celso de Mello vai fechar a carreira dele com essa mancha de Lula livre nas costas? Eu acho muito difícil. Mas mesmo assim nós temos o aparelhamento do STF. Infelizmente temos. Porque você pega 8 dos ministros foram colocados lá pelo PT, Dilma e Lula, né? E nós temos aí, né, por exemplo, você tem hoje o Fachin. O Fachin até o presente momento, né, o Edson Fachin ele foi colocado, se não me engano, por Dilma, né? E ele fazia parte ali né, ele ajudava na questão das campanhas de Lula, da Dilma numa parte lá, esqueci agora. Mas até o presente momento o Fachin tem sido coerente, né? Inclusive foi ele no primeiro processo que votou não, e nesse do Moro também não, junto com a Carmen Lúcia. Mas vamos aguardar para ver no que vai dar. Então aqui a gente tem, gente, a gente tem a vontade de derrubar a Lava Jato, os meios que são as revistas que eles, né, já se utilizaram, já se associaram. Por que você acha que a edição da Veja mudou? O editorial da Veja, vamos dizer assim, a cúpula da editora mudou. Hoje a editora é toda esquerdista da Veja. A Folha de São Paulo, esquerdista. O UOL, você entra lá, a maioria das coisas é esquerdista. Eu pego matéria de lá também. Mas a grande maioria é esquerdista, né? Infelizmente, isso é um fato. Não dá para negar, não dá para fugir disso. Agora, vamos ficar de olho, né? Porque mais crimes estão aparecendo. E esse aqui, ó, do João Santana. Cadê? Do João Santana é mais uma mostra de que coisas ainda continuam escondidas, né? Ele entrega o banqueiro do Lula. Ora, para quem era o mais inocente, você vê, eles falam tanto nas campanhas deles contra o Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro era quem ia trabalhar para os grandes bancos, para as grandes corporações. Engraçado, né? Mas é Lula quem tem um banqueiro. E aí, como é que fica? Canal Brasil Notícias. Não desligou.